Os sinais que Deus está enviando e muitos cristãos estão ignorando. Há sinais que Deus está enviando todos os dias. Sinais claros, fortes, insistentes, mas que milhões de cristãos simplesmente ignoram. Não porque não amam a Deus, não porque não querem obedecer, mas porque foram treinados pela religião a enxergar apenas barulho, espetáculos, grandes manifestações, enquanto Deus continua falando no detalhe, no incômodo, na porta fechada, na paz que some, na inquietação que ninguém vê. Nos primeiros minutos deste vídeo, você vai perceber algo que talvez nunca tenha notado. A maioria das pessoas não está caindo porque Deus deixou de falar. Elas estão caindo porque deixaram de perceber. E isso está destruindo destinos, relacionamentos, famílias, ministérios. Não por falta de direção, mas por falta de sensibilidade. Há sinais que Deus enviou esta semana e você ignorou. Há sinais que Ele enviou este mês e você não entendeu. Há sinais que Ele enviou anos atrás e que poderiam ter evitado dores que ainda hoje você sente. Sinais de alerta, sinais de cuidado, sinais de correção, sinais de proteção, sinais de propósito. Mas quando a alma está distraída, cansada, ferida ou cercada por vozes erradas, ela deixa passar o que o céu está gritando. E o mais profundo é isso. O inimigo não precisa esconder o ataque quando você está ocupado demais para ver o aviso. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 tipos de sinais que Deus envia antes de qualquer queda espiritual. E por que tantos cristãos confundem a voz do Espírito com as expectativas do próprio coração. O que você está prestes a ouvir não é leve, não é confortável, mas pode impedir que você continue vivendo sem perceber o que Deus está mostrando o tempo todo. Prepare-se. O próximo minuto pode abrir teus olhos para sinais que o céu enviou e você nunca enxergou. Você não chegou a este vídeo por coincidência. Deus está te chamando para enxergar algo que você não percebeu. Talvez há dias, talvez há meses, talvez há anos. Aqui no Sabedoria da Graça, nós não entregamos mensagens para massagear o ego. Nós falamos aquilo que o céu está tentando comunicar a quem já cansou de viver uma fé superficial. Se você é novo, seja bem-vindo. Aqui não existe acaso, existe propósito, existe direção, existe palavra viva. Aqui nós tratamos de feridas que ninguém vê, de confusões que ninguém entende e de sinais que quase todo mundo ignora. Até Deus decidir abrir os olhos. E se você já caminha conosco, você sabe. Deus usa cada vídeo para acordar áreas da alma que o tempo tentou adormecer. Respira fundo, fica até o final, porque os sinais que Deus está enviando e que muitos têm ignorado podem determinar o teu próximo passo, o teu livramento e o teu futuro. Há uma tragédia silenciosa acontecendo dentro da igreja. Milhões de cristãos estão caminhando, servindo, adorando, trabalhando, mas sem perceber os sinais que Deus está enviando. Eles não estão caindo porque Deus se calou. Eles caem porque perderam a sensibilidade para reconhecer quando Deus está falando. A maioria das quedas espirituais não acontece de repente. Elas começam com pequenos sinais ignorados. Uma inquietação que a pessoa chama de coisa da cabeça. Uma porta fechada que ela insiste em arrombar. Um desconforto que ela interpreta como medo. Um afastamento que ela classifica como fase. Um silêncio divino que ela acusa de abandono. E enquanto o céu está acendendo luzes vermelhas, o cristão segue como se nada estivesse acontecendo. A Bíblia mostra que Deus nunca deixa alguém caminhar rumo ao erro sem antes enviar alertas. Foi assim com Caim antes de matar Abel. Foi assim com Jonas antes de fugir do propósito. Foi assim com Sansão antes de perder a força.
Foi assim com Pedro antes de negar Jesus, e continua sendo assim hoje. Deus sempre fala antes da queda, sempre avisa antes do desvio, sempre alerta antes do ataque. O problema não é falta de aviso, é falta de percepção. E o mais assustador é isso: quando a alma insiste em ignorar os sinais, ela começa a achar normal o que deveria preocupar. Começa a se acostumar com a ausência de paz. Começa a conviver com o que Deus pediu para deixar. Começa a chamar de direção aquilo que na verdade era distração. O primeiro passo para entender os sinais de Deus é admitir que muitos deles foram ignorados e que isso quase sempre custa caro. Antes de qualquer queda, antes de qualquer desvio, antes de qualquer decisão errada, Deus envia um sinal silencioso, mas extremamente poderoso: a inquietação espiritual. E este é justamente o sinal que mais cristãos ignoram. A inquietação não é ansiedade, não é medo, não é insegurança comum. A inquietação espiritual é aquele incômodo interno que aparece quando a alma está caminhando para um lugar onde Deus não está aprovando. É aquela sensação que ninguém entende, mas que a pessoa sente mesmo quando tenta esconder. É quando tudo parece certo, mas algo dentro diz: tem algo errado. É quando uma decisão parece boa, mas o coração não encontra descanso. É quando um relacionamento parece perfeito, mas o espírito fica pesado. É quando uma oportunidade parece irresistível, mas a paz desaparece. Esse é um dos primeiros sinais de Deus e, ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados. A inquietação espiritual é a voz do Espírito Santo gritando onde a mente insiste em justificar. É Deus puxando a pessoa para longe de um perigo que ela não está enxergando. É o céu dizendo: não vá, enquanto a emoção diz: vai dar certo. E por que tantos ignoram esse sinal? Porque a inquietação não faz barulho. Ela não tem relâmpago, não tem visão, não tem profeta apontando o dedo. Ela é sutil, é interna, é espiritual. Mas é exatamente por isso que ela é tão importante. A inquietação revela o que o coração não quer admitir. Revela quando a alma está fora do centro da vontade de Deus. Revela quando o caminho está errado, mesmo que pareça perfeito. E toda vez que alguém ignora essa inquietação, ela acaba pagando o preço depois. Um dos sinais mais claros e mais ignorados que Deus envia é a retirada da paz. A paz de Deus não é uma emoção, não é um alívio psicológico, é uma ferramenta espiritual, um indicador divino que guia o cristão quando tudo ao redor é confuso. A Bíblia diz que a paz de Cristo deve arbitrar, decidir, governar o coração. Quando Deus aprova um caminho, Ele dá paz. Quando Ele desaprova, Ele a retira. E quando a paz some, mesmo sem motivo lógico, esse é um dos avisos mais sérios do céu. A paz de Deus não desaparece à toa. Ela não some por capricho. Ela some para proteger. Ela some para redirecionar. Ela some para impedir que o cristão entre em algo que vai destruir sua fé, sua visão, seu futuro. Mas muitos ignoram. E por quê? Porque estão acostumados a viver guiados pela vontade, não pelo espírito. Estão tão apegados ao que desejam que acham que a falta de paz é apenas um mal-estar, cansaço, coisa da mente. Quantas decisões foram tomadas sem paz e depois viraram arrependimento? Quantos relacionamentos começaram sem paz e terminaram em dor? Quantas oportunidades foram abraçadas sem paz e se tornaram prisões disfarçadas de bênção? A ausência de paz é o Espírito Santo dizendo: pare enquanto ainda é tempo. Isso não é para você. Esse caminho não tem minha assinatura. A paz de Deus não mente, ela não engana, ela não oscila conforme a emoção. Ela é o reflexo exato da vontade de Deus naquele momento. E toda vez que um cristão perde a paz e segue mesmo assim,
Ele escolhe caminhar sem o farol aceso. E isso sempre, sempre cobra um preço. Há momentos em que você ora, tenta, insiste, se esforça e nada acontece. A porta não abre, a oportunidade não flui, a conversa não avança, o relacionamento não se firma, o projeto não sai do lugar e você pensa que é ataque, pensa que é falta de fé, pensa que é azar, pensa que algo está contra você. Mas a verdade é outra. Deus fecha portas para te proteger. Você não vê o que está por trás, mas Ele vê. Você enxerga a superfície, mas Ele enxerga o futuro. Você vê o agora, mas Ele vê onde aquele caminho iria te levar. A porta que não abriu talvez teria destruído tua paz. A pessoa que não ficou talvez teria te afastado do propósito. A oportunidade que parecia perfeita talvez era uma armadilha disfarçada. O caminho que você tanto queria talvez te levaria para longe da presença. E Deus, sabendo disso, fechou. Deus segurou, Deus impediu, Deus disse não, e você achou que era abandono. Só que o não de Deus é sempre livramento, sempre proteção, sempre direção. Há portas que você queria muito, mas que Deus nunca permitiria que você entrasse. Há orações que Ele não respondeu, porque a resposta te machucaria mais do que o silêncio. Há caminhos que Ele interrompeu, porque você estava prestes a entrar num terreno que não era seu. O problema é que muitos cristãos ignoram esse sinal. Quando Deus fecha uma porta, eles tentam arrombar. Quando Deus bloqueia, eles insistem. Quando Deus interrompe, eles se revoltam. Mas toda porta fechada é uma frase de Deus dizendo: eu te amo demais para deixar você estragar o que estou preparando. O sinal está aí, sempre esteve. A pergunta é: você percebeu? Há um tipo de sinal que Deus envia e que quase ninguém percebe: as repetições. Quando algo acontece uma vez, é um fato. Quando acontece 2 vezes, é um alerta. Mas quando acontece repetidamente, é Deus falando alto. E você sabe disso. Existem ciclos na sua vida que não se quebram, situações que voltam do mesmo jeito, com pessoas diferentes, padrões que você prometeu abandonar, mas que retornam pela porta da frente, dores que você tenta ignorar, mas que sempre reaparecem quando você acha que superou. Essas repetições não são coincidência, elas são sinais. Sinais de que há algo dentro de você que Deus está tentando tratar e que você insiste em empurrar para o canto. Enquanto o cristão não enfrenta a raiz, Deus permite que o ciclo volte, não para punir, mas para curar, para revelar o que ainda está escondido, para mostrar onde realmente está o problema. É como Deus dizendo: olhe para isso de novo. Você ainda não aprendeu o que precisava. É por isso que as mesmas escolhas erradas se repetem. É por isso que os mesmos conflitos internos voltam. É por isso que as mesmas batalhas emocionais reaparecem. Não é azar, não é perseguição, é direção. Enquanto você não escuta o sinal, a repetição continua. E muitos ignoram isso. Acham que é o inimigo, acham que é karma, acham que é destino. Mas Deus está ali dizendo: eu quero te libertar disso, mas você precisa parar de fugir. A repetição é o último aviso antes da ruptura. É o céu dizendo: chegou a hora de lidar com isso, porque o futuro que tenho para você exige uma alma curada. Há um sinal que dói, um sinal que fere o ego, mexe com o coração, embaralha a mente, e ainda assim é um dos sinais mais claros de Deus. Quando Ele remove pessoas da sua vida. Você pode não entender no momento, pode achar injusto, repentino, estranho, pode sentir saudade, revolta, confusão, mas toda vez que Deus tira alguém do caminho, Ele está te protegendo de algo que você não enxergava. Nem todo afastamento é perda, nem todo silêncio é rejeição, nem toda distância é fracasso. Às vezes é livramento,
Há pessoas que você queria manter, mas que Deus sabia que te destruiriam mais tarde. Há relações que você insistiu em prolongar, mas que estavam roubando tua paz, tua sensibilidade e tua visão espiritual. Há vínculos que pareciam bênção, mas estavam te puxando para lugares onde Deus nunca quis te ver. E Deus, em sua fidelidade, removeu. Ele tirou devagar ou tirou de uma vez, mas tirou porque Ele ama mais o teu futuro do que o teu apego. O problema é que muitos cristãos ignoram esse sinal, forçam conexões que Deus já encerrou, tentam recuperar o que o céu já fechou, insistem em manter perto quem Deus afastou por misericórdia. Quando Deus remove alguém, Ele está dizendo: eu estou te preservando. Confia em mim, não no que você sente. Você não precisa entender agora, mas precisa confiar. Há amizades que não cabem mais na sua nova estação. Há relacionamentos que não suportam a tua próxima fase. Há pessoas que não foram chamadas para caminhar com você até o fim, apenas até aqui. E quando Deus remove alguém, não é rejeição, é direção. É Ele conduzindo você para um propósito maior, mesmo que a dor tente te cegar. Esse é um dos sinais mais claros e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Há um sinal que assusta até os cristãos mais experientes: o silêncio de Deus. Você ora, busca, pergunta, vigia e nada. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhuma confirmação, nenhuma sensação. A alma fica em um deserto onde até a própria fé parece ecoar vazia. Só que o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia, é tratamento, é direcionamento espiritual num nível que a maioria ignora. Quando Deus se cala, Ele não está longe. Ele está trabalhando em um lugar onde os seus sentidos não alcançam. Ele está moldando, filtrando, alinhando, protegendo, enquanto você pensa que Ele não está fazendo nada. O silêncio de Deus quase sempre aparece quando você está prestes a tomar uma decisão importante. E por quê? Porque Ele quer que você aprenda algo que não se aprende no barulho. Discernir a presença sem depender de sinais visíveis. É no silêncio que Deus revela a verdade sobre você. É no silêncio que Ele expõe suas motivações. É no silêncio que Ele fortalece sua fé. É no silêncio que Ele separa o que é emoção daquilo que é espírito. Mas muitos cristãos ignoram esse sinal. Confundem silêncio com rejeição. Confundem espera com abandono. Confundem maturidade com castigo. Eles querem ouvir a voz de Deus, mas não querem aprender a confiar quando Ele decide não falar. Só que o silêncio é um dos sinais mais profundos. É Deus dizendo: eu já te dei instruções suficientes. Agora quero ver se você confia em quem eu sou, não apenas no que eu digo. O silêncio de Deus não te empurra para longe. Ele te puxa para dentro, para mais maturidade, mais dependência, mais discernimento, mais fé real. Quem entende o silêncio passa de fase. Quem ignora volta para os mesmos ciclos. Existem lutas que surgem lentamente, mas existem outras que chegam como um impacto. Do nada, tudo desaba. A paz some. O emocional desestabiliza. As situações se complicam ao mesmo tempo. A pressão aumenta sem explicação. E muitos cristãos interpretam isso como ataque do inimigo. E às vezes é, mas nem sempre. Muitas dessas lutas repentinas são sinais de Deus. Sim, há lutas que o céu permite para te tirar de lugares onde você estava confortável demais. Lutas que surgem para te empurrar para uma decisão que você adiou. Lutas que apertam para te afastar de ambientes que não combinam mais com sua fé. Lutas que explodem porque Deus está dizendo: você não pode ficar onde está. É como quando Jonas insistiu em fugir do propósito. Ele não foi atacado pelo diabo. Ele foi confrontado por Deus.
A tempestade foi um sinal, um alerta, uma correção, um realinhamento. E quantas vezes Deus faz isso com você? Você sente porque não dá para ignorar. Quando as lutas aumentam sem lógica, é Deus tentando dizer que algo precisa mudar dentro ou ao redor de você. Mas muitos cristãos não discernem. Eles oram apenas para a luta parar, quando deveriam perguntar: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar? A luta repentina é o sinal que quebra ilusões, que revela quem é de verdade, que expõe o que estava oculto, que abre seus olhos para pessoas, ambientes e escolhas que você nunca teria coragem de enxergar sozinho. A luta nunca vem para destruir quem caminha com Deus. Ela vem para despertar, ela vem para redirecionar, ela vem para proteger, ela vem para abrir teus olhos antes que algo pior aconteça. Essa é a luta que Deus permite não para te ferir, mas para evitar que você estrague o futuro que Ele preparou para você. Deus fala de muitas maneiras, mas há um sinal que quase todos subestimam: as palavras repetidas. Aquilo que você ouve mais de uma vez, aquilo que aparece em conversas diferentes, aquilo que surge em momentos que não fazem sentido, aquilo que entra no coração sem pedir permissão. É quando Deus usa a mesma frase por meios totalmente diferentes, uma palavra no culto, uma mensagem no vídeo, uma conversa inesperada, um versículo que aparece repetidamente, um tema que insiste em voltar mesmo quando você tenta ignorar. Isso não é coincidência, é direção, é o céu tentando te alinhar. Quando a mesma palavra se repete, é porque Deus está tentando destacar algo que você não está enxergando. É Ele dizendo: preste atenção nisso, eu estou falando com você. E ainda assim, muitos cristãos ignoram. Acham que é só emoção, acham que é impressão, acham que é loucura, acham que é coisa da mente. Mas Deus não desperdiça palavras. Se Ele repete, é porque é sério. Se Ele repete, é porque é urgente. Se Ele repete, é porque você precisa enxergar algo que ainda não viu. Às vezes, a palavra repetida é consolo. Eu sou contigo. Às vezes é correção. Volte. Às vezes é direção. Espere. Às vezes é alerta. Cuidado. E quando você ignora essa repetição, você perde uma revelação que poderia poupar meses de sofrimento, anos de luta, décadas de escolhas ruins. Deus nunca fala por acaso. E quando Ele fala 2, 3, 4 vezes sobre o mesmo tema, Ele está dizendo: isso é para agora. Não adie. As repetições espirituais são como cartazes luminosos do céu, mas só quem tem sensibilidade percebe. Há um sinal que quase ninguém gosta de admitir, mas que sempre anuncia uma virada divina. O desconforto que Deus permite para arrancar alguém de um lugar onde não deveria mais estar. A maioria das pessoas pensa que Deus sempre conduz pela paz imediata, mas na realidade, muitos dos grandes movimentos do céu começam com um incômodo, um aperto, uma inquietação que insiste, uma perda de graça por permanecer num lugar onde Ele já não quer mais que aquela pessoa permaneça. Quando Deus quer mover alguém, Ele primeiro mexe no ambiente. Ele não cria caos, Ele expõe o que já estava escondido. Ele revela o que antes era tolerado. Ele permite situações que rompem o conforto que sustentava uma falsa segurança. E essa pessoa tenta entender, tenta voltar ao normal, tenta recuperar o que tinha antes. Mas algo dentro dela sussurra: acabou. Esse capítulo terminou. O desconforto não é castigo, é aviso, é transição, é direção espiritual para quem insiste em permanecer onde não tem mais vida. O desconforto é o empurrão silencioso que Deus usa quando alguém não teve coragem de sair sozinho.
Ele fecha portas para impedir retrocessos. Ele muda atmosferas para impedir acomodações. Ele remove pessoas para impedir contaminações. E quem observa de fora não entende. Acha estranho, acha radical, acha exagero. Mas o céu sabe exatamente onde cada pessoa precisa estar e quando precisa sair. E quando Deus desinstala alguém, Ele está preparando o terreno para algo maior do que aquela pessoa imagina. O desconforto se torna ferramenta divina. A ruptura vira caminho. A perda vira proteção. A mudança vira livramento. Quem enxerga de fora não vê caos. Vê movimento. Vê a mão de Deus empurrando alguém para longe do que o destruiria e aproximando-o do propósito que está adiante. E quem não discerne esse sinal, retrocede. Quem discerne, flui com o céu. E se esse sinal está acontecendo agora na vida dessa pessoa, significa apenas uma coisa: Deus está abrindo estrada onde ela jamais pisaria sem ser tirada do conforto. E isso muda tudo. Deus usa o desconforto para salvar destinos. Olha só, há um sinal que quase ninguém reconhece a tempo, mas que sempre aparece quando o céu quer te alertar. O peso invisível que cai sobre tua alma sem motivo aparente. Você acorda e sente o peito apertado. As orações parecem travar. Os pensamentos ficam confusos. A alma parece carregada. E você tenta explicar, mas não consegue. Tudo parece normal do lado de fora, mas algo dentro de você está sendo pressionado. Esse é o tipo de sinal que Deus envia quando o mundo espiritual está em movimento. E você precisa ficar atento. Esse peso não é aleatório, não é psicológico, não é tensão do dia. É discernimento do Espírito te avisando que uma batalha foi levantada contra você. É o céu dizendo: reaja, levante-se, não abaixe a guarda. Porque antes de um ataque se manifestar na terra, ele começa no invisível. Antes do desânimo chegar pelos olhos, ele chega pelo espírito. Antes do inimigo tentar tocar na tua vida, ele tenta tocar no teu ânimo. Esse peso que você sente não veio para te derrubar, veio para te despertar, veio para te chamar para o secreto. Veio para te tirar do piloto automático. Veio para te lembrar que a guerra só pega quem está avançando. Perceba o contraste. Quando você estava frio, nada pesava. Agora que você decidiu caminhar com Deus de verdade, o invisível se mexeu. Isso não é derrota. É evidência de que você saiu do lugar onde o inimigo te queria. E quando esse peso aparece, você tem duas opções: se entregar ao desânimo ou levantar o escudo. E é aqui que muitos cristãos tropeçam, porque confundem guerra com abandono. Mas guerra não é abandono, é proteção disfarçada de luta. Esse peso anuncia algo importante. A vitória está próxima, mas o ataque também. O Espírito te alerta antes da tempestade chegar. E se você perceber isso, você vence antes mesmo da luta começar. Então, pergunta direta: o que esse peso tem mostrado sobre tua vida? Algo está tentando te derrubar? Algo está tentando calar tua fé? Algo está tentando paralisar tua mente? Saiba disso. Se o inimigo está pressionando, é porque Deus está movendo. A pressão é a prova de que o céu está empurrando você para um nível que o inferno não aceita. E quando você entende esse sinal, você deixa de temer a guerra e começa a vencê-la antes mesmo de lutar. Esse é o ponto em que muitos caem, mas você não vai cair. Porque agora você está enxergando o que antes ignorava. Você está percebendo o que antes confundia. Você está discernindo o que antes te oprimia. A guerra é real, mas o discernimento é tua defesa. E o que vem no próximo capítulo pode abrir ainda mais teus olhos. Existe um sinal que poucos reconhecem, mesmo quando está gritando dentro da alma: a sensação de que você não pertence mais ao lugar onde está, mesmo que nada tenha mudado por fora. Esse é o sinal final.
O sinal mais profundo, o sinal mais ignorado, o sinal que anuncia um mover de Deus tão sério, tão alinhado ao propósito, que se você não discernir agora, pode perder uma fase inteira da sua vida. É quando tudo ainda parece igual, mas você já não é o mesmo. É quando as conversas antigas já não te alimentam. Quando os lugares que antes te encantavam, agora te cansam. Quando os hábitos que você tolerava começam a te incomodar. Quando Deus começa a fazer tua alma crescer por dentro antes que tua vida mude por fora. Esse é o alerta do céu dizendo: eu estou te preparando para subir, mas você está tentando ficar onde já não cabe mais. É como vestir uma roupa velha que antes servia, mas agora aperta, sufoca, limita. O problema não é a roupa, é o quanto você cresceu. Deus sempre faz o crescimento espiritual antes da promoção visível, sempre mexe na alma antes de mexer no cenário, sempre amplia o espírito antes de ampliar o caminho. E é por isso que você sente essa inquietação, esse vazio estranho, essa sensação de deslocamento, essa impressão de que está grande demais para o lugar onde está. Não é confusão, é convocação. Deus está chamando e você precisa ouvir. Esse sinal aparece quando o céu está prestes a te mover para um propósito maior, mas muitos resistem, seguram o que Deus está tentando tirar, permanecem em vínculos que o céu já encerrou, insistem em portas que Deus fechou, se apegam ao antigo com medo de perder o novo, e é aqui que tudo muda. Para entrar no novo de Deus, você precisa deixar o velho morrer. Precisa abandonar padrões que te mantêm preso. Precisa virar a página que Deus já assinou. Precisa parar de pedir que Ele abençoe o que Ele mesmo já descontinuou. Você sente isso, não sente? Esse chamado interno, essa pergunta que não te deixa em paz, esse sentimento de que Deus está puxando você para algo maior. Pois escuta, esse é o último sinal. O sinal que separa quem avança de quem estagna. E agora vem a pergunta que decide destinos. Você vai obedecer ao que Deus está mostrando ou vai continuar preso ao que Deus já encerrou? Se você discernir, você avança. Se você ignorar, você fica. A escolha é tua, mas o mover é de Deus. O que vem agora é mais profundo do que você imagina e te prepara para o próximo vídeo. Agora que você caminhou até aqui, respira um pouco e presta atenção no que vou te dizer, porque isso não é só encerramento, é convocação. Tudo que você ouviu não foi por acaso. Esses sinais que Deus envia não são aleatórios, não são coincidência, não são coisas da vida. Eles são o modo como o céu desperta quem Ele ama. E se essas palavras mexeram contigo, é porque Deus está te chamando para abrir os olhos de um jeito que você nunca abriu antes. Você não está aqui porque o algoritmo te trouxe. Você está aqui porque o Espírito Santo decidiu falar contigo no momento exato em que tua alma precisava ouvir. E agora, diante de tudo isso que foi revelado, existe uma escolha real diante de você. Continuar vivendo no automático espiritual ou entrar no propósito com discernimento e vigilância. Você já percebeu que Deus está te alertando? Você já sentiu o peso, o incômodo, a inquietação, o silêncio, o deslocamento? Nada disso é castigo. São sinais. Sinais que você ignorou por muito tempo, mas que hoje ficaram claros. Sinais que apontam para um Deus que não desiste de você. Sinais que chamam você para perto antes que o caos chegue. O discernimento é o que vai te sustentar nos próximos dias. A sensibilidade espiritual é o que vai te manter firme quando o mundo balançar. E a obediência é o que vai abrir as portas que Ele preparou para você. Então agora, diante de tudo isso, toma uma decisão. Não viva mais com os olhos fechados. Pede a Deus sensibilidade. Pede direção. Pede coragem para obedecer.
Pede luz para enxergar o que antes estava escondido. E se esta palavra te abriu os olhos, faz algo agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, comenta aqui embaixo. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Isso não é engajamento, é profecia. É declaração de fé, é passo de coragem. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar antes que seja tarde demais. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te conduza para o centro da vontade dele. A palavra não acabou, ela só começou em você.